Opa, pessoal, tudo jóia? Estamos aí de novo, agora numa nova série, né? Nós estamos agora falando sobre a Palavra de Deus, né? As Escrituras. Isso, especificamente a respeito dela, né? Porque a gente sempre fala de temas da Bíblia. Hoje nós vamos, aliás, a partir de hoje, nós vamos falar sobre a Bíblia como a Palavra de Deus. É isso aí. Eu sou a Deise. Eu sou o Fábio. E eu sou o Vinícius. E nós estamos aqui no Instituto Crescer e Frutificar. Vocês sabem que o nosso desejo é que você realmente possa aprender a respeito da Palavra de Deus da forma mais simples possível, mais profunda ao mesmo tempo, né? A ideia é a gente ajudar as pessoas a se familiarizarem. Agora vem a primeira pergunta, antes de mais nada. Por que o cristão tem que ler a Bíblia com regularidade? Por quê? Peguei aí todo mundo de surpresa, porque isso não tá no roteiro. Não, então, aí, não seria legal que eles respondessem isso nos comentários? Sim, por que não? Sim. Põe aí sua opinião. Por que o cristão tem que ler regularmente a Palavra de Deus? Eu ia complementar até com um livro que eu comecei a ler essa semana. E ele começou com uma frase muito legal, assim, que abrindo um pouco meu coração, é um desafio para mim também, no sentido de ter essa disciplina e constância, é algo que eu tenho buscado todos os dias. Então, criar essa rotina e criar essa constância, né, com o tempo da leitura. A frase é assim: não é possível que as pessoas cresçam na graça sem que se entreguem à leitura. Então, como a leitura, e principalmente das escrituras, é um hábito importantíssimo no crescimento da santificação, da graça da gente como cristão. Uma coisa tá ligada à outra, né? Bom, a gente já respondeu, mas tem muito para explorar desse assunto. Dentro disso que o Vini estava falando a respeito da questão da disciplina, da regularidade, gente, é uma coisa assim, tá? Eu não consigo ler a Bíblia todo dia. Aí, porque eu não consigo ler todo dia, eu acho que 2 vezes por semana é muito pouco, então eu acabo nem lendo 2 vezes por semana. Então, se você consegue ler 1 vez por semana, é no domingo, é no sábado, que teu dia é menos tumultuado, que você trabalha e estuda e enfim, leia nem que seja 1, 2 vezes por semana, mas leia. Aí entra a regularidade. É melhor essa constância, mesmo que seja 1 vez por semana, do que dizer, não tem que ler todo dia, não consigo ler todo dia, então não leio nunca. Eu diria o seguinte, né? A nossa leitura, eu, por exemplo, sou honesto, eu não faço leitura todos os dias como deveria. Eu gostaria de fazer todos os dias. Tem dias que a gente acorda já... Parece que a vida tá atrasada, né? Engolido pelo dia, né? É engolido pelo dia. Então a gente fica naquela correria e quando chega no final do dia, não é nem mais culpa. Eu não tenho mais esse problema há muito tempo. Não sinto culpado por não ter lido. Ao contrário, eu sinto uma perda. Assim, poxa vida, não li a Palavra de Deus, eu perdi oportunidades de ler a Palavra de Deus. Eu acho que isso é o que mais... O cristão, quando amadurece, ele percebe isso. Que ele perdeu oportunidades, ele perdeu tempo na vida dele. Olha, nós estamos na nossa igreja temos um programa de leitura bíblica em um ano em comunidade, tá? Nós temos um grupo e até alguns irmãos se voluntariaram para gravar as leituras diárias. Nós estamos lendo a Bíblia 365 da NVT. E aí a gente vê pela gravação do pessoal ali, e eles leem num ritmo bom, né? Nem muito lento, nem muito rápido, é normal. 15 a 20 minutos por dia para você ler, 2 capítulos do Antigo Testamento e mais um capítulo do Novo, um salmo e 2 ou 3 versículos de Provérbios. Para quem não percebeu, isso é para fechar a leitura em 365 dias, ou seja, em um ano você termina de ler a Bíblia toda, né? Até fica aí a indicação para você, irmão, né? Nós estamos aqui agora no final de 2024, não sei quando que você vai ouvir esse podcast, né? Mas nós estamos aqui em outubro de 2024. Tô planejando ano que vem, eu vou ler a Bíblia toda. Então, compra uma Bíblia 365, porque você vai gastar 15 a 20 minutos por dia, eu te garanto. E tem dias que é menos até, para ler a palavra de Deus. Alguém vai dizer assim, mas qual é a editora mesmo? Mas na verdade existe mais de uma editora que faz esse tipo de leitura, que é uma leitura que você vai começar e terminar, ela não tá na ordem de uma Bíblia normal, porque ela fez uma mistura para ficar dinâmico. Antigo e Novo Testamento, né? Então... Tem que você acabou de falar, a editora...
A NVT é da Mundo Cristão. Isso, Mundo Cristão, mas... E tem a NAA também, que é da Sociedade Bíblica, né? Então. Isso. E já que a gente abriu o podcast com pergunta, vamos para a pergunta? Vamos e lá. aí, gente, eu queria ouvir de vocês, tá? São perguntas que a gente está esperando que vocês respondam para a gente aí nos comentários. A gente pode confiar que a Bíblia é a palavra de Deus? Essa é a pergunta deste episódio, né? Dá pra confiar? Porque parece que vai dizer assim, não. É a palavra de Deus ainda, Sim, não né? tem como você dizer o contrário. Mas muita gente pensa se realmente pode confiar. Porque tem tanta controvérsia falando sobre a palavra de Deus que aquele barulho, sabe? Que você não sabe mais qual voz você escuta. Todo mundo tem uma opinião. E a gente precisa pensar na seriedade disso, no sentido de que a gente está, então, assumindo... A pergunta ela é a palavra de Deus? É o Deus criador do universo? Ou seja, aquele que criou todos os átomos, toda a criação, tudo Com aquilo que a gente existe. Ainda, né? O nosso ser, esse Deus criador, esse Deus todo-poderoso, deixou, então, escrito a palavra dele aqui. É isso aqui. A gente está segurando, é o que ele tem para dizer pra gente. É algo muito sério, assim, é uma reflexão muito importante. Muito importante, exatamente isso. E outra coisa que entra também, se a Bíblia, então, é a palavra de Deus, então ela fala tudo a respeito de Deus? Essa é outra pergunta para vocês. E quanto dos homens está nesse texto? Isso. Porque aí eu vou falar, tem muito cristão, ao longo de anos de cristianismo, que entregou a vida para Jesus e tudo mais, mas quando ele escuta ou ele ouve alguma coisa no texto que ele não compreende, ele fica com dúvida, surge aquela pulga atrás da orelha. Mas isso daí não é do fulano de tal, isso não é a opinião dele, isso é a palavra de Deus, mas Deus disse isso? Será que isso não é... Ele não é machista, ele não tá errado, ele não é preconceituoso, ele não é uma pessoa ultrapassada? Quantas coisas surgem na cabeça das pessoas quando toca nesse assunto? Se realmente é a palavra de Deus, é inquestionável e o camarada tem contato com o texto, não compreende o que tá lendo. É um pouco do que a gente vai falar, né? No sentido que a gente fala, é a palavra de Deus, então eu posso assumir que Deus disse isso, ou é este autor que disse isso. E como que ele abordou esse assunto, né? Então, quanto que tem do autor, quanto que tem de Deus? Como que a gente vai interpretar isso? Isso, essa tua fala daí, ela é realmente bastante importante, porque realmente não foi Deus que escreveu. Sim. Né? Nem Jesus escreveu os evangelhos. Certo. Não foi. E então, como é que eu posso ter certeza, então, de que isso daqui é realmente palavra de Deus, já que Deus mesmo não escreveu nada, nem quando ele encarnou? Sim, né? E eu diria que numa literatura que nós não estaríamos falando da Bíblia, se fosse uma literatura colocada à luz da ciência, por exemplo, vamos falar das teorias de Platão, né? Platão fala de quem? Ele fala de Sócrates. Mas Sócrates não escreveu. Sim. E aí tem gente que questiona, dizer será que Sócrates falou isso? Ou isso é coisa de Platão? Então é a mesma configuração, né? As mesmas dúvidas. Se a gente colocar debaixo da mesma luz, a gente tem que ter respostas para isso. Afinal de contas. Para quem não sabe quem é Platão, quem é Sócrates, são filósofos gregos que viveram antes de Cristo ainda, né? Exatamente. Então a gente tem que ir por esse caminho. Tem resposta? A Bíblia tem resposta para essas coisas? A gente consegue chegar num denominador comum para dizer a gente pode confiar 100% nela? Uma boa... Na ideia de confiar que ela é palavra de Deus. Exatamente, mesmo, né? Exatamente. Bom, se eu não confio que ela é palavra de Deus, então eu vou tomar o quanto eu quiser dela. O quanto eu achar que ela tá certa. Quando eu achar que ela não tá certa, eu não tomo. Já tem gente fazendo isso. Já tem supostos cristãos, eu vou pôr entre muitas aspas, fazendo isso. Selecionando passagens que eu vou crer que eu não vou crer. Querendo uma revisão da Bíblia. Exatamente. Isso, atualização. Exatamente. Acho que Você vê? É importante o pessoal acompanhar principalmente todos os episódios dessa série, né? Porque não vai ser só nesse episódio que a gente vai conseguir abordar todos esses assuntos. Exatamente. Então, ver como a gente vai falar de assuntos até um pouco mais específicos em próximos episódios, isso vai ficar bem claro. Acho que ao final dessa série,
dando um spoiler já, mas o tesouro que a gente tem, né? Isso. Exatamente. Gente, e olha, Vini, obrigada por ter, né, deixado a bola na cara do gol aí. Gente, é isso mesmo, nós não vamos responder tudo hoje. Não vai dar, tá? Eu sei que já teve gente aí falando que ouviria a gente 5 horas, mas 5 horas de podcast é bastante tempo, né? Você tem que fazer uma viagem daqui a São Paulo ouvindo podcast para ouvir ele todo, né? Mas isso de carro, né? Sim. Mas nós vamos dividir em 5 ou 6 episódios. Eu não me lembro agora. Vocês lembram? Eu acho que são Não. 5. São 5, né? Então, 5 episódios a gente vai debater essas questões e outras a respeito da exato, palavra não é de só Deus. essa pergunta, mas Sim, para explorar toda essa riqueza, a gente precisa de todo esse tempo, né? isso. E é Não tem importante. como. E tem gente que acha que não, que dá para falar disso rápido. Assim, não, dá. tem muita coisa. Bom, vamos entrar no assunto, que eu acho que aí a gente começa a fazer o pessoal entender como é importante a gente entrar e detalhar essas respostas para perceber onde que muitos cristãos estão patinando. Porque parece que não, mas tem gente que diz assim, não, eu já tenho minha convicção e não percebe que ele filtra a palavra de Deus. E olha só, gente, nós não estamos fazendo isso daqui sem embasamento bibliográfico, tá? Então, nós fizemos pesquisa. Exatamente. Fábio é formado em teologia, pós-graduado em História do Pensamento Cristão, eu sou formado em teologia, pós-graduado em Antigo Testamento, o Vini é um ávido leitor. Eu sou curioso. Curioso. Mas saibam disso, que nada do que a gente está fazendo aqui, a gente está tirando, assim, Da nossa cabeça. conclusão nossa, né? Fontes, E vozes se for da o minha caso, cabeça. às vezes a pessoa, de onde que vem isso? A pessoa pode deixar um comentário, fazer alguma coisa que Isso. a gente pode responder, a equipe responde lá justamente de onde vem essa bibliografia ou Isso. alguma referência. Olha, gente, esses livros que estão cercando aqui a gente, eles não são decoração, não, tá? Eles são usados. E nós já não estamos mais tendo espaço aqui e estamos com outros lugares que estão com livros. Até no nosso quarto a gente já tem uma mini estantezinha também. Fora os eletrônicos, mas vamos lá. Primeira coisa é falar sobre o livro. Não é só os livros. Opa, perdão. Não é só os livros, né? A gente tem que falar sobre o livro. Isso. O livro por quê? Porque o que quer dizer a Bíblia? O que é Bíblia, né? É essa a pergunta. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Bom, gente. É um livro grosso, pesado. Não, e essa tua tá... Ó, do Vini. Pois é, A mesma do coisa. Vini. Puxa vida, enxugaram essa Bíblia. A minha também não é tão grande quanto a sua, né? Essa aqui é de estudo, né? Não, essa daqui também mas é menos. Essa daqui é mais. Essa aqui é mais devocional. Mas se você pegar, por exemplo, o tipo de papel, porque tem diferença nas Bíblias, né? As nossas Bíblias hoje, elas são impressas em papéis especiais, né? Uhum. Que consegue deixar ela tão fininha. Essa aqui não é tão fininha porque ela tem muito conteúdo de estudo, mas essa Bíblia aqui tem um papel fininho também. Se não fosse isso, a Bíblia teria essa aqui. Ficaria realmente muito grande. Se ela fosse um papel normal, né? Papel de livro gramatura comum. Normal. Exatamente. Realmente. Mas o que é a Bíblia, então? A Bíblia é uma coleção de livros sagrados organizados por assunto. Pronto, é isso. Acabou? Vamos embora. É só isso? Não. Né? A palavra Bíblia vem de biblos, quer dizer que é o livro, né? É livro. Então ele significa... Biblioteca, né? Da ideia de biblioteca, ou seja, ele é o livro dos livros. Uhum. Então aqui tem vários livros, né? E são livros considerados sagrados. Então aqui começa o assunto que a gente está abordando, né? Ele é sagrado, ele é de confiança. A gente pode dizer assim, não, isso aqui é a palavra de Deus. Para chamar ele de Bíblia, ele tem que ser considerado sagrado. Na realidade, ele tem que ser uma coleção de livros. Sim. E ele é uma coleção. E mas o livro, quando eu digo assim, o livro, então, é o livro no sentido, é o livro dos livros. Ah, sim. Tá? Então aí é sagrado. Sim, sim. Mas olha, porque, né? O livro, qual livro? Temos vários livros, né? Mas olha, gente, o interessante é que ele é um livro sagrado, mas não foi escrito por uma pessoa, como muitos livros sagrados são. Sim. Tá? Sim.
Não foi a revelação a um homem ou a uma mulher que vai dar a direção. Não. Foram mais de 40 autores. Mas você disse assim, outros livros sagrados. Na verdade, não é que existem, vamos dizer, livros sagrados avulsos. Ou existe... Ligados a religiosos. Então. Ou existe a percepção de sagrado segundo as suas crenças, e existe um livro que, de repente, seja realmente o livro sagrado. Né? Então, esse primeiro a gente tem que identificar. Senão a pessoa pensa assim, puxa, então quer dizer que tem mais do que a Bíblia? Que é sagrado? Né? Não. Para o cristão, não. Esse é o livro. Realmente um diferencial da Bíblia esse fato de ser tantos autores, né? E além disso, ela tem vários estilos literários, gêneros literários. Ela tem poesia hebraica, ela tem narrativa, ela tem profecia, ela tem história, ela realmente tem isso é só alguns, tá? Inclusive, tem apocalíptica, isso que eu ia falar, né? Tem a leitura apocalíptica da última série que acabou de encerrar, né? Isso, que é um estilo específico também, né? Não e o Apocalipse ainda a gente viu que dentro dele tem 3 gêneros, né? Sim. Tem a carta, a profecia e a apocalíptica. Então vejam, num livro só. E vários, tá? O livro de Isaías, por exemplo, ele tem profecia e tem história, né? Enfim, então, e por que ele está organizado do jeito que ele está aqui? Hein? Por que ele é assim? Você já tentou ler a Bíblia e estava lá, terminou a história de Davi, não sei o que, de repente está Davi de novo. Mas Davi de novo já não tinha morrido, Davi? Da mesma maneira que você pega o Novo Testamento, você terminou a história, diz, ok, tá repetindo a história de Jesus de novo. Por quê? E parece que tudo tá igual, né? Então, porque como que você organiza uma biblioteca? Essa nossa aqui, gente, não é profissionalmente organizada, mas ela tem uma metodologia, tá? Você organiza mais ou menos por assunto. É que aqui, por exemplo, nós estamos com a nossa seção que a gente chama de comentário bíblico e contextualização bíblica. Aqui em cima é a mesma coisa, aqui dicionário, enciclopédia bíblica, que dicionário do Antigo Testamento. Já passa para, vamos lá, estudo das línguas. Aqui tem mais das línguas originais também, aí a gente tem, porque não cabe embaixo, a gente tem alguma coisa de geografia. Lá atrás, você vai lá, tem assuntos, história. Tem aconselhamento cristão, tem várias coisas ali atrás também. Então, toda a biblioteca é organizada dessa forma, a Bíblia também. Então, nós temos os primeiros 5 livros são... O Pentateuco. Por que esses são os 5 primeiros livros? Porque, bom, para começar, eles contam o começo da história mesmo. E segundo, gente, porque o Pentateuco é a base de todo o restante da Bíblia. Tem muita gente que não sabe disso. Se você não entende esses 5 primeiros livros da Bíblia, muito bem, você fica com uma lacuna muito grande e corre um risco muito sério de interpretar a palavra de Deus de forma errada. Sim, e é justamente baseado nessa falha é que estão falando de atualização da Bíblia, né? Isso. Porque eles discordam de posições que se interpretou ao longo de séculos baseado nos textos do Pentateuco. E fora que a gente tende a ler a Bíblia com os óculos ocidentais do século 20 e 21, porque é a nossa vida. E eu não entendo que ela está inserida num tempo, numa cultura, num contexto histórico. Ou seja, eu não posso ler o texto como se tivesse o autor escrito para mim. Isso, ele escreveu para aquela época. Isso. Quer dizer, não é que não seja para mim no sentido que eu possa aproveitar. Como que eu entendendo o que o autor quis dizer para o povo daquela época, eu consigo entender o que ele quer dizer para mim, o que Deus deixou para mim. Sim. E aí, gente, aqui agora eu vou interromper um pouquinho e falar do nosso livro A Jornada no Deserto, porque ele vai trabalhar de Êxodo a Deuteronômio. Esse livro eu escrevi, foi editado por Publicações Pão Diário, é um ministério de literatura internacional. E por que eu estou falando? Porque ele te ajuda bastante a entender essa parte das escrituras
E comprando ele, você ajuda a que a gente consiga manter isso daqui de graça para você. Porque para você é de graça, para nós não é não, irmão? Exatamente. Mas esse livro aí a gente encontra hoje em várias livrarias, tá? Isso, livrarias. Tem na Amazon, tem no próprio site de publicações Pão Diário. Então, se vocês quiserem um cupom de 20%, aí vocês têm que comprar no site de Pão Diário, tá? Eu vou deixar o cupom aqui na descrição, então você abre a descrição do vídeo no YouTube ou no seu Spotify, vai estar lá o cupom que vai dar para vocês 20% de desconto comprando no site do Pão Diário. Do Pão Diário, isso é bom, importante lembrar, né? Todas as livrarias vão ter os seus descontos. Esse daí é direto pela editora. Isso aí. Ok. Tá bom? Beleza. Então, e aí, continuando? Continuando. Então, nós já vimos, então, a primeira parte da descrição é o Pentateuco, a próxima é História. Isso. Então, os próximos 12 livros de Josué a Esdras, Neemias, Esther, eu tenho que sempre lembrar, de Josué a Esther é sobre a história do povo de Deus. E aí a gente vai ter Samuel contando sobre Davi e a gente vai ter crônicas contando sobre Davi. Então, por isso que tem coisas repetidas ali, né? Isso, são livros diferentes. diferentes. Exatamente. E com perspectivas diferentes também, né? Então é legal você saber disso. A próxima sessão é poesia e sabedoria. Então a gente vai ter Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, tá? Então, próxima sessão é essa. A sessão seguinte é a dos profetas. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Você estava falando, eu estava lembrando aqui. Quando você fala, por exemplo, de Davi, e você pega lá em Samuel, e depois você pega lá em Crônicas, eles têm uma visão mais heróica do personagem, né? Isso. Aí você pega Salmos, por isso que a gente diz assim, a Bíblia ela é honesta. Porque quando ela junta outros livros, ela não está mostrando só uma faceta da história, né? Ela está mostrando outras facetas. Aí você vai ver que Davi, quando ele derrama o coração dele, escreve os Salmos, ele é um homem com problemas, ele é um homem que ele está brigando com os seus inimigos, está reclamando dos inimigos para Deus, pedindo que Deus fulmine às vezes o inimigo, entre outras coisas, que mostra o coração desse homem que, numa literatura, ele é um herói, e que no herói você não mostra algumas facetas, mas lá, quando você está na intimidade, que ele abre o coração e faz a poesia, aí mostra que está passando dentro dele, né? E até deixar assim uma dúvida que eu vejo bastante, até nisso, por exemplo, Davi, que é abordado em diferentes textos. E isso também gera, às vezes, algumas contradições, algumas diferenças de um texto para o outro. A gente sempre tem essa questão de que a Bíblia é inerrante. Então, como é que a gente aborda a inerrância bíblica com essas aparentes contradições da mesma história dita por dois autores? Às vezes Boa tem pergunta. a ver com o ponto de vista. Você quer ver, por exemplo, é o que a gente chama de método forense, de verificar se as testemunhas estão falando verdade ou não, porque nós estamos falando aqui ou de testemunhas oculares, no caso de quem escreveu Samuel, provavelmente foi Natan ou Gade, não foi o próprio Samuel, tá? Primeiro e Repete, senão segundo não entendeu. Samuel. Os livros foram escritos por Natan ou Gade. Não foi o Samuel que escreveu, embora tenha o título, o nome dele, né? Porque era normal isso em Israel, dar o título do livro em homenagem a um personagem importante, né? E Crônicas, por exemplo, já foi escrito por um historiador. E, inclusive, ele menciona as fontes dele. Tá? Como está escrito no livro dos reis, que não é os nossos livros de reis, é outros, né? Então ele dá as fontes dele. Uma das formas da gente verificar se as testemunhas estão falando a verdade a respeito, por exemplo, de um crime. Isso, no método forense. No método forense se todo mundo falar exatamente a mesma coisa... Combinado. É combinado. Ou seja, aquilo tem muitas chances de não ser verídico. Isso. Agora, se existem pequenas diferenças que parece até alguma controvérsia entre elas, pode ter certeza que ali é a perspectiva de quem viu ou teve presente ou a ênfase que, no caso, o autor quis dar a determinada coisa. Isso. Entende? Porque, por exemplo, o sol parou. Não foi o sol que parou, foi a terra.
Mas eles não tinham como saber naquela época desse movimento da Terra ao redor do Sol e não o contrário. Então eles têm que ter uma concordância certa naquilo que é essencial e primordial e talvez possam ter algumas discordâncias naquilo que é um pouco mais periférico. Perfeito. Nos evangelhos você percebe que algumas histórias aparece, por exemplo, um cego, depois no outro evangelho aparece 2 na mesma história, você diz, um endemoniado, 2. O que está acontecendo? Será que há uma fraude? Não é fraude. É justamente quem está contando está dando uma ênfase diferente. Ou é uma perspectiva da pessoa, entende? Então, assim, essa é uma pergunta muito boa. E, gente, essa pergunta do Vini aqui, a gente vai debater ela mais mesmo no último episódio. Sim. Tá? Então, se você perder aí, azar o seu. Tá? Mas, ok, aí nós vamos para profecia, então, que vai de Isaías a Malaquias, né? Depois nós abrimos o Novo Testamento com os Evangelhos e Atos, veja como está tudo agrupado por assuntos. As epístolas paulinas e as epístolas gerais. Isso. E é interessante que as epístolas gerais começam com o livro de Hebreus, sabe por quê? Porque há aquela dúvida, e se foi Paulo que escreveu? Então, se foi Paulo que escreveu... Está mais pertinho dos livros de Paulo. Exatamente, ela está perto de Paulo. Se não foi Paulo, ela está entre as gerais, né? E aí o Apocalipse. Então é assim que a nossa Bíblia é dividida. O Antigo Testamento hebraico, por exemplo, ele tem uma outra divisão também buscando uma organização dentro da lógica deles. Já estamos ficando mais confusos. Vamos lá. Mas é só para explicar. É só dentro da lógica deles, né? Então não tem certo ou errado aqui. Sim. Os livros são os mesmos na perspectiva hebraica, talvez só mude a distribuição. Isso, por isso eu posso, por exemplo, comprar uma Bíblia em ordem cronológica, ela vai mudar completamente essa ordem que a gente tem aqui. Certo. Então, tem algum problema com isso? Não, porque a ordem não é sagrada, ela é só uma organização. Tá, agora você falou a palavra sagrado. Então vamos entender o que ela diz sobre esse sagrado. Ou por que ela se intitula sagrado? Ou alguém intitulou ela sagrado? Eu tenho até uma dúvida nessa questão, assim, por exemplo, a Bíblia ela é então conhecida como escritura sagrada. Então nisso, o melhor entendimento é que a letra é sagrada, ou seja, a forma como ela é escrita, as palavras são sagradas, ou é o assunto ao qual ela trata que é o sagrado? Vamos por parte, né? Isso. Então, guarda essa pergunta aí, porque ela vai demorar um pouquinho pra gente responder. Não porque a gente vai postergar a resposta, mas porque a resposta dela é longa. Sim, mas entender passo a passo. Né? Nós temos que entender um pouco de cada coisa. Vamos lá, primeira coisa. Como eu falei, e quem intitulou sagrado aí? A gente pode ver essa expressão no próprio texto, não pode? Sim, exato. Então, vamos lá. Primeira coisa, como que a gente pode ter certeza, então, que ela provém de Deus? Porque ela mesma dá... Opa, agora fui eu que bati aqui no microfone. Porque ela mesma dá um testemunho de si própria. Sim, então vamos lá. 2 Pedro, né, que você vai ler? Isso. Então, 2 Pedro 1, 20 e 21. Diz assim: acima de tudo, eu estou lendo na NVT, né? Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Então, veja bem. E esse versículo, gente, ele dá 3 informações muito importantes. Exatamente. É aqui que é o divisor de águas. Isso. Primeiro, ele fala que nenhuma profecia ela foi produzida por iniciativa humana. Mas que foi, na realidade, digamos, plano de Deus. Isso, exatamente. De Deus. Uma ação. Isso. Então, o primeiro passo. Não foi produzido porque Mateus resolveu... vou escrever isso daqui agora. Ou Isaías, cara, tô sem nada para fazer, eu vou escrever. Vamos entender assim. Do homem, né? Essa intenção. Isso. Vamos entender assim, por exemplo, se você falar de outras escrituras consideradas sagradas, que não seja a Bíblia, segundo as outras crenças, é natural perceber que essas escrituras foram escritas por um único autor. Agora, quando você pega a palavra de Deus, aqui a Bíblia,
e você percebe que existe uma distância muito grande entre os autores em termos cronológicos, ou seja, passam-se séculos, às vezes, entre um autor e outro autor. Eles não estão combinando coisas, mesmo que se dissesse, ok, um autor já sabia o que estava escrito lá, então ele só fez uma melhoria, ou ele fez um acréscimo, ou ele falou a mesma coisa. Não. Você percebe que existem coisas que são misteriosas num determinado tempo e daqui a pouco você tem uma complementação e que ainda não está totalmente revelado, porque essa revelação ela é progressiva e vai chegar lá no final, que é a vinda do Messias, e você diz, uau, como é que fechou todos os profetas, todo o Pentateuco, a literatura poética também falava desse Messias. Você começa a perceber que ao longo de séculos as coisas estão encaixando, estão funcionando. Então é exatamente esse aspecto. Não é produzido por uma intenção humana. Se fosse, não ia conseguir fazer a história Não teria fechar. como. Como é que eu vou controlar uma história que vai acontecer daqui 600 anos? E como é que você pode falar numa linguagem que, de certa maneira, é misteriosa no teu tempo, no meu tempo também ainda tem mistério, mas que no final, quem vê a revelação do que vai acontecer, olha para mim, olha para ela que escreveu em tempos diferentes e diz, uau, tava tudo detalhado aqui. Então você vê que e não os caras nem combinaram. E não tem como você fazer com saltos tão grandes de tempo. E aí você percebe que realmente foi produzida, que o grande autor da Bíblia é o próprio Deus. E é isso que Pedro está falando. O apóstolo, ele diz, quando a gente viu a revelação, a gente começa a entender todas as coisas que estavam escritas no passado. Porque nem o pessoal do passado entendia tudo o que estava dizendo. Porque estava dizendo por revelação. Então eles estavam como se fosse um canal de comunicação. Eles eram o quê? A boca de Deus para aquele tempo, para dizer algo do futuro que ninguém entende muito bem, mas era para confiar, porque logo ia ser revelado. Isso é muito legal na parte da profecia, né? Por exemplo, um texto que é maravilhoso, de Isaías 53. O Isaías, ele estava profetizando para uma situação específica do povo daquela época. Sim. E quando a gente lê, ele é ipsilíteris, assim, no sentido da vida do Cristo no Novo Testamento. Exatamente. Do que aconteceu, né? De uma distância de séculos para uma previsão do futuro que, assim, é espantoso, né? Uhum. E como que... não, então Jesus conhecia aquela profecia, então ele provocou o cumprimento dela. Como que ele ia provocar aquilo? Isso passa na cabeça de muita gente, inclusive de pessoas que contestam isso daqui como um texto sagrado. Uhum. Agora, a primeira coisa que a gente tem que pensar, antes de mais nada, ele está fazendo o quê? Ele está vivenciando a própria destruição, a própria morte, porque ele veio como Messias, ele veio com um objetivo. Ele veio justamente redimir todas as coisas através da sua morte. A postura dele é uma postura do Adão primeiro. Ele está assumindo o lugar de Adão, que tinha uma promessa de Deus que se ele comesse o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele iria morrer. Então Adão tinha uma dívida para pagar. E nós éramos herdeiros da dívida também. Então o que acontece? Agora ele vem assumir essa posição. Então se isso daí foi planejado por Jesus... Não, ele já tinha que planejar até antes do nascimento, né? Porque os pais dele não moravam em Belém, tiveram que ir para lá e ele nasceu lá. Então, ou seja... Primeiro tinha que começar com a grande coincidência e depois ele planejar... Deus, né? Se ele não fosse. Nós sabemos que ele é Deus e como Deus ele planejou que fosse assim. Mas se ele não fosse Deus... Em cima disso ainda ele teria que fazer o planejamento da própria morte e atrair um monte de gente que não está entendendo muita coisa, mas que vai ser arrastado por um confronto entre os grandes líderes e um império. Então imagina que cenário, assim, ninguém faria um negócio desse. São milênios, né? A Bíblia é escrita ao longo de 2000 anos e a gente olha, assim, o que os autores que escreveram ganharam, assim, no sentido, não, então tá, se parte da intenção dele, ele tá fazendo algo no sentido de talvez alguma promoção, porque ele fez algo, fez uma previsão, fez uma profecia, no caso, e muitos deles perderam coisas sacrificaram era um custo parte alto. da sua vida. Eram custosos para que eles pudessem eles proferirem aquelas palavras. Eles em vida não ganharam nada e não viram, o cumprimento de sua profecia. Exato. Então não era algo assim, não, vou fazer aqui para pelo menos que eu vou ter algo a ganhar. Então, como é natural do ser humano. Sim, porque a gente normalmente faz alguma coisa porque tem algo a ganhar, né? Sim. Mas veja, se ela é
se a Bíblia é de iniciativa divina, e essa semana eu ouvi um podcast que eu achei muito legal, é americano, então não adianta muito indicar. Mas eu gostei muito da frase de uma moça, né, que era entrevistada no podcast. Ela falou assim: Deus não ia mandar o seu filho morrer por nós para não falar conosco. Então, por isso que a gente, né? Qual é o objetivo? Então, Jesus morre por nós e Deus, eu não falo com vocês. Por isso que ele deixou a palavra. Então, a iniciativa dele é para ele se comunicar conosco. Mas veja que o próprio versículo fala que esses homens falaram da parte de Deus. Sim. Ou seja, era uma combinação de trabalho, uma cooperação de trabalho de iniciativa e inspiração divina com um trabalho humano. Né? Vamos lá. Então, são duas partes aqui, né? Primeiro, não é produzida pelo homem, ou seja, não tem essa ciência, esse conhecimento, essa plenitude de verdade dominada por uma pessoa, porque não tem como, né? E segundo, tem que ter, então, uma comunicação do Deus, ser, o ser que divino, sabe todas as coisas, para usar esse instrumento de comunicação, né? Então tem que ter as duas coisas, são muito importantes. É isso que Pedro está falando, né? E é interessante porque aí cada um tem o seu estilo. Você pode ver que a gente vê a tradução, e às vezes na tradução você perde um pouco essa questão de estilos. Mas o estilo de Asaf escrever um salmo não é igual ao estilo de Davi escrever um salmo. Moisés escreveu um salmo e o estilo dele não é igual ao de Salomão, por exemplo. Sim. Então aí a gente vê que Deus não apagou a personalidade humana do agente humano que ele usou para que a palavra dele fosse registrada. Né? Só para deixar claro para o pessoal que pode, de repente, questionar e duvidar dessa posição, porque vai ter gente que vai dizer, não é isso não. O negócio é ditado por Deus. Mas isso a gente já vai falar. Mas deixa eu só mostrar essa realidade que nós estamos tratando. Se você pegar, por exemplo, na própria cultura, distanciamento de 400 anos, porque você faz uma virada de página lá, por exemplo, de Gênesis para Êxodo, você tem 400 anos de história que não foi registrado. Então você tem uma mudança de estilo de sociedade e até na própria língua, costumes e tudo mais. Então, embora o autor é o mesmo, né? Você diz o autor Deus. De Gênesis e do Gênesis. Sim. Mas nesse trecho, agora vamos falar um pouco mais para frente. Você pega a literatura profética, quando ela encerra, quando começa o Novo Testamento, caramba, são 400 anos de novo. Então você tem uma cultura diferente, uma linguagem diferente, inclusive o Antigo Testamento escrito numa língua, o Novo Testamento escrito na outra. Você não encontra coisas do Novo Testamento no Antigo. Mas o estilo de Pedro falar, de Paulo falar, ou seja, Deus, ele... E isso que é a beleza, né, de Deus ser usado. Mas não é isso que eu queria dizer. Peraí, deixa eu explicar. Tá. Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o seguinte. Não tem como ser uma coisa idêntica se nós estamos falando de línguas diferentes. Primeiro. Tá? Por quê? Porque as línguas dos povos e as culturas, elas estão carregadas de conceitos da sua época e conceitos do seu povo, do seu desenvolvimento. Então, só por isso, não estou falando aqui de Pedro, de Paulo, pessoas perto, eu estou falando na própria Bíblia, ter esse distanciamento, tá? Então, por causa disso, a gente tem que dizer, olha, tem que haver uma inspiração e o uso dessa pessoa. Essa pessoa tem que ser usada por Deus e ter vamos dizer assim, um pouco dela nesse jeito de comunicar. Por quê? Porque ela nasceu naquela cultura, nasceu naquela língua, que é diferente na outra, né? Sim. E continuando, esses homens, então, que foram usados por Deus, aí fala que eles foram impulsionados pelo Espírito Santo, né? E a palavra grega, impulsionar, ela significa ser carregado. É como se o Espírito Santo pusesse o autor, né, o escritor, vamos falar assim, porque Deus é o autor, né? Pusesse o escritor nas costas e carregasse ele no processo de escrever o que Deus estava orientando aquele homem a escrever. Então é muito bonito, né? Aqui então nós já vimos um texto, mas tem mais um texto
que está lá em 2 Timóteo 3,16. Vamos abrir lá, 2 Timóteo 3,16. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Veja bem, toda a escritura é inspirada por Deus. Esse verbo grego aqui é o... Ai, Fábio, você tem aí a palavra, por favor. Eu não sei falar grego, gente, não. Nós estamos com roteiro, né? Porque senão a gente fica perdido aqui. Eu falei para vocês que nós usamos bibliografia, tá, pessoal? Exatamente. Então, vamos lá. Você está falando da primeira palavra de impulsionar, né? Não, da de baixo. Ali. Inspirar. Sim. Inspirada, no grego, theopneutos. Perdão. Theopneutos. Theopneutos, é isso aí, pessoal. Pneutos. Pneutos. Porque existem o O fechadinho e o O aberto. O e O. Então, pneutos. Pneutos. Então, ok. E essa palavra, ela quer dizer respirada para dentro. Theo, Deus, pneuma, ar, respiração. Isso. E a ideia de Deus respirou para dentro deles o que eles deveriam escrever, né? Essa orientação divina. E isso lembra a gente do que aconteceu com o homem quando ele recebeu de Deus a vida lá no Éden. Porque o que Deus fez? Ele soprou o fôlego de vida no homem. Agora Deus está soprando o seu espírito sobre o homem para registrar aquilo que ele quer nos comunicar. Sim. Tá? Então, assim, gente, Deus não cabe na Bíblia. Deus não cabe no universo, porque ele criou o universo, então ele é maior do que o universo. A Bíblia fala tudo a respeito de Deus? Essa foi uma das perguntas que a gente fez. Não, mas ela fala tudo de Deus que eu preciso saber para ser salvo. Tá. Vamos recapitular parte a parte para ver a beleza disso. Quando fala assim, theopneustos, quer dizer que Deus inspira para dentro, por o ar. Ele sopra dentro do homem, como ele fez com Adão. Primeiro com ele. É que quando fala inspirado, quer dizer, essa tradução está muito bem feita, é porque é uma inspiração, tá? Só que Deus é vida. Então, quando ele inspira, né? Então, vamos dizer assim, ele dá vida. Mas quando ele faz a vida ao homem, aí ele assopra. Então, a vida vem dele. Então, ele que tem a criação e ele que dá essa vida à criatura. Mas aqui ele está dando uma vida espiritual especial para que o Espírito possa carregar esses autores no processo de registrar o que Deus quer nos comunicar a respeito dele. Inclusive, muito legal, assim, a respeito dessa analogia, digamos assim. Então, como tudo vem de Deus, no sentido de Deus é quem dá o ato de soprar, ao mesmo tempo, Deus é quem é o ato de inspirar. Então, a partir do autor, Deus é quem puxa para dentro do autor o ar que ele mesmo soprou, que é a vida de fora. Então, o autor, o ato dele puxar esta vida é Deus quem puxa a vida. E agora, na respiração do autor, quando ele expira, ele está expirando a palavra, aquilo que ele inspirou de Deus. E então, ele, nesse ato de expirar para fora do autor, é quando ele coloca a palavra para fora, quando ele escreve. E ele está expirando a parte da Bíblia. Por isso que ele é inspirado. A inspiração, esse ato de puxar para dentro o sopro de vida, é o próprio Deus quem puxa. Quem faz. Não é o autor que pega de Deus essa informação da vida. É Deus quem puxa de dentro do autor a palavra de vida e o autor, então, expira isso através das escrituras. Deus sopra dentro dele essa vida e ele expira essa... Muito boa a tua, né? Ele está inspirando o ar que Deus soprou e expirando as palavras que vêm a partir
disso. Eu então, fiz né? uma anotação que foi a lápis, então eu tenho que usar óculos aqui, que eu devia ter feito a caneta. Mas olha, eu coloco assim, para traduzir de uma outra forma, que você acabou de dizer muito bem, quando a gente diz que ele traz vida às palavras, porque quando ele trouxe vida ao homem, o homem, vamos dizer assim, o sistema, porque o homem foi criado do barro, né, gente? Então, tá lá um corpo sem vida. Inerte. E aí, então, o corpo passa a funcionar. Então, essa vida que é comunicada ao corpo é um sistema funcionando. E outra coisa que o sistema faz é interagir. Então, a gente tem duas questões, o funcionamento e a interação. Da mesma maneira que quando ele está fazendo isso com a palavra dele na vida vamos dizer, do comunicador, ele está fazendo, quando ele, vamos dizer, de uma maneira funcional, ele está orientando, ele está instruindo, ele está ensinando. Através dele, usando o autor, está dando funcionamento. E da mesma maneira que o sistema corpo do homem passou a interagir com todos os outros sistemas, a gente diz que a palavra de Deus ela passou a organizar. Ela começa a corrigir situações. Porque a gente precisa justamente encaixar nas coisas. Se a nossa vida, vamos dizer, para existir, a gente tem não só que respirar, mas nós temos que interagir com todo um ecossistema, a gente tem que entender que a palavra de Deus, quando ela usa o autor, é justamente para fazer correções e interações, né? Então, é toda essa profundidade. Desculpa se eu fui muito filosófico, mas a gente tem que entender a que ponto a palavra de Deus ela é inspirada, para a gente perceber a forma de Deus estar inspirando esse autor. E eu acho que aqui nós já estamos caminhando para responder à tua pergunta, né? As palavras são inspiradas ou a mensagem, autoritativa, né? Sagrada. As palavras são sagradas ou a mensagem é sagrada, né? Então, dentro dessa ideia de inspiração, a gente já entende que a mensagem é sagrada. Aí nós precisamos entender. Mas e as palavras? Elas, então, não são importantes? Legal. Né? Então, eu vou pedir para você, Vini, porque a gente pôs aqui, pessoal, uma definição a respeito de tradução que eu tirei. Isso foi uma aula que eu assisti de um erudito em Bíblia, de seminário teológico, tá? Chamado Gary Breshears, eu acho que é assim que fala o nome dele, tá? Ele vai definir, então, o que é inspiração. Eu vou pedir para você ler para a gente, então, Vini, por favor. Certo. Definição de inspiração. Aquela obra de Deus pela qual, em sua providência, ele preparou e moveu autores humanos, capacitando-os para receber e comunicar, em seus estilos, personalidades e situações individuais, a verdade que a igreja precisa saber para a sua glória e para a salvação humana. Então, isso aqui é definição de inspiração, né? Então, Deus preparando os homens, movendo os homens para escrever dentro do seu próprio estilo. Então, estilo e vivência, né? Isso. Então, vamos lá até. O Vini tem um vocabulário, o Fábio tem outro vocabulário e eu tenho outro vocabulário. Nós, claro, temos muitas palavras em comum. Mas se a gente tivesse que escrever uma redação a respeito do mesmo assunto, você ia fazer no seu estilo, o Fábio no dele e eu no meu. E Deus, se fosse, por exemplo, nós três fôssemos autores da Bíblia, né? Então, Deus ia usar o seu vocabulário, o vocabulário dele e o meu vocabulário para transmitir o nosso estilo e tudo mais, para transmitir a mensagem dele. Por isso que entra aqui estilo, personalidade e as experiências próprias, né? Então, por isso que a gente tem, por exemplo, Paulo escreve muito bem em grego, mas o autor de Hebreus escreve melhor ainda. O cara é muito bom, tá? Então, enfim, são estilos diferentes, mas são autores inspirados por Deus, tá? Agora, nós temos aí já começa a entrar, né? Tá, mas quando Deus inspira, então? Quando eles estão escrevendo, é o que Deus está ditando para eles? É isso que é inspiração? Então, eles aqui as dúvidas. Exato. Há teorias, né, que tem. Porque tem muitas dúvidas com relação a como
acontece essa inspiração. Isso. E aqui nascem uma série de teorias, né? Isso. Existem... Gente, a gente tem que deixar muito claro aqui, né? Nós não somos... temos as nossas convicções, mas nós não somos donos da verdade nessa questão. Por quê? Porque ela não é clara. A palavra de Deus, ela... Tem algumas coisas que a gente pode dizer veementemente. Não é isso daqui. Exatamente. Mas outras, você vai perceber intuitivamente que tem uma verdade. Aquela outra teoria também tem alguma verdade por intuição. Vocês, não, realmente, eu, por exemplo, quando estou orando a Deus, quando estou comunicando as coisas de Deus, eu percebo que também Deus está me inspirando. Às vezes vem ideias na minha mente que eu digo assim, cara, quando é que eu ia parar para pensar desse jeito? Então, aí entra, por exemplo, você falou de intuição. Então, uma das teorias, por exemplo, já fala que é intuição. Eles intuíram aquilo. Entendeu? Tipo, eu tô observando o cenário aqui e já tô sabendo, Jeremias, por exemplo. Tô observando o cenário, não, Nabucodonosor, vai dar ruim. Mas isso não é uma inspiração divina. Isso é uma leitura de cenário. É diferente de uma inspiração, tipo, é isso que vai acontecer. Inclusive porque Jeremias sabia dos detalhes, Deus dava detalhes, né, de como ia acontecer aquilo. Então, essa é uma das teorias, mas ela é válida? Então, eu acho que vale a pena a gente passar pelas teorias primeiro, né? Depois a gente vai ver o que dá para pegar de uma ou da outra e outras que vão ficar bem claras que são descartáveis, né? Uhum. Essa teoria que você acabou de dizer, que é da intuição, a gente pode dizer assim, sim, ela é uma teoria que é difícil você crer nela, porque parece que a capacidade está no homem. Exatamente, qualquer um poderia ter, então. Opa, peguei a ideia. Isso. Não é assim que a gente acabou de ler Pedro dizendo, né? Não, Deus falou, não foi uma produção humana. Isso. Então, se não é produção humana, não pode ser uma intuição. Exato. Até porque tem muitas coisas dentro da Bíblia, algumas até são intuitivas, mas eu diria que é a minoria. A maioria das coisas que são escritas, elas são contra-intuitivas. Exatamente. Lá, eu vejo uma pequena nuvem e acho que vai chover. Tipo, não, e vai chover muito, né? Não é vai intuitivo. Chover muito. Justamente contra-intuitivo. Exatamente. A Bíblia é mais contra-intuitiva do que qualquer coisa. E é legal, né? Porque é aí que ela ensina, né? Justamente porque a gente tem um raciocínio que está nos conduzindo, às vezes, para um caminho que não é o... E ela, pega a gente e mostra, não é isso. Sim. Por exemplo, no tempo de Jeremias, os profetas em geral diziam que eles iam vencer os babilônios porque o templo de Deus estava em Israel e Deus ia zelar pela sua glória. Essa era a intuição deles. A intuição, não tem como mudar, já que Deus depende do... Não, Deus não depende. Não depende do templo. E aí caíram do cavalo. Aí entra o elemento contra-intuitivo que você falou. Deus não é bem assim. E educou para nós hoje entendermos que não se trata de lugares. Deus não habita em templos, né, feitos por mãos. E isso é um texto bíblico, né? Salomão falou isso na inauguração do templo, né? Muito bem, segunda teoria. A segunda teoria se chama teoria da iluminação. Você pode ler esse pra gente, Vini, por favor? Teoria da iluminação. A teoria da iluminação vê a obra do Espírito Santo na inspiração dos servos de Deus para escreverem as Escrituras como como uma intensificação ou estimulação da capacidade natural de cada escritor e não como a comunicação de alguma verdade que ainda não conhecem. Veja, é parecido com a ideia da intuição, né? Foram iluminados, né? Isso, eles foram iluminados, Deus intensificou algum impulso que eles já tinham, mas se não é produzida por vontade humana, então aqui também essa teoria já está com algum problema, né? A iluminação é tipo um eureka. Isso. Eureka, bem falado. Exato. Tipo Einstein, né? Tá estudando lá tanto tempo. Pô, me dei conta. Entendi. Vamos lá. Outra teoria dinâmica. Teoria dinâmica, ela frisa o papel do Espírito Santo na orientação dos pensamentos dos autores, mas não na escolha das palavras. Ou seja, há um dinamismo aí, né? O Espírito Santo está conversando, como se tivesse, ele tá comunicando à pessoa.
e a pessoa vai escolher o jeito de falar. Isso parece bastante com o que Pedro falou ali. Sim. Né? Produzida por vontade divina, não humana, mas homens usados por Deus sendo carregados pelo Espírito Santo. Eu diria né? assim, que quantas vezes a gente percebe que o Espírito Santo nos dá discernimento, entendimento, nos dá percepção da situação e que a gente, com as nossas palavras, a gente vai alertar. Não é? Então, a comunicação veio do Espírito, mas quem vai transmitir, a gente transmite do nosso jeito. Aliás, tem que tomar até cuidado às vezes, porque a gente tem que pensar as palavras que vai usar, né? Eu acho que na vida prática é muito assim. Inclusive o texto quando fala, né, que o Espírito Santo, ele, com gemidos inexprimíveis, ele está intercedendo por nós. Então a gente para e pensa, realmente, o Espírito Santo... a gente percebe que o pensamento nosso, até quando está ligado a ele, parece que vai mais rápido do que seria o normal. E quando a gente está orando, de repente as coisas surgem na nossa mente. Mas se a gente for verbalizar, a gente vai ter que dar um jeito de resumir isso daí, vai ter que colocar de um jeito especial. Né? Mas do nosso jeito. Então, aí agora, já que você falou em verbalizar, você já deu dica para duas das teorias. A próxima é a verbal. Verbal. Que é justamente Deus ajudando o autor a escolher até mesmo as palavras. Então quer dizer, o Espírito Santo ele vai inspirar, mas ele vai dar vamos dizer, um jeitinho, ele diz assim, você tem que usar isso aqui. É essa palavra a ser usada. É uma teoria, né? É uma teoria... Ela enfatiza demais o valor, aí entra a tua pergunta, Vini, voltamos para ela. Então, se as palavras são tão importantes, então o Espírito Santo tem que fazer você usar essa palavra para aqui. Não é que eu não creia que ele não possa fazer isso, né? Mas era a intenção dele fazer isso o tempo inteiro, daí a gente... sacraliza palavras. Aí nós entramos num território perigoso. Até de literalismo, né? E aí dificulta o trabalho de tradução, por exemplo. Exato. Então a Bíblia só pode ser lida em hebraico e grego. Porque só ali que estão as palavras que foram escolhidas. Exatamente. Vamos dar um exemplo para o público entender. Deus quer que você fale sobre saudade. Saudade é uma palavra portuguesa. Você não tem isso numa outra língua. Vamos falar do inglês. Não tem. Eu sinto falta de você. Não é saudade. Saudade é uma mistura de sentimentos, né? Que entra um pouco de melancolia, entra um pouco de... Como é que a gente vai descrever saudade? Até difícil, né? Porque está tão enraizada na nossa cultura. Sim. Mas isso é exatamente uma característica. Então, eu preciso usar exatamente essa palavra. Será que é isso que Deus quer que a gente faça e Deus vai trabalhar dessa maneira? Na hora de traduzir vai ficar complicado, como você disse. Isso. Não seria a ideia mais importante do que o vocabulário? Então, já estamos começando a responder a tua pergunta, né? Aí vem a teoria do ditado. Essa, então, mais é uma literalista. Que super enfatiza as palavras. Sim. É dessa falácia, digamos assim, que sai todas essas discussões sobre as traduções que são verdadeiras e as não verdadeiras. Então, uma das primeiras traduções, né? Não, na realidade não, mas vamos lá, a King James, que é uma tradução dos originais para o inglês, que é reverenciada por alguns quase como tão sagrada quanto os originais. Exato. Por causa de palavras. E aí em português é a mesma coisa, tem pessoas que não conseguem ler a Bíblia a não ser na Almeida Revista e Atualizada ou Almeida Revista e Corrigida, porque eles acham que aquilo se aproxima mais do vocabulário original, então é mais sagrado, e não é. Pois é, e aí você tem um problema, porque a pessoa nem se dá conta que esse próprio vocabulário já foi produzido no século XVII, né? Se não me engano. Da King James? Não, a King James, mas o João Ferreira de Almeida... Também. 16, se não me engano. Não, 17. 17, né? Gente, teve correções desse português, porque se a gente fosse tentar ler o texto quando a equipe de João Ferreira fez a tradução, uau,
E nem o nosso português mais é o mesmo. Sim. O Não. português que é falado naquela época de livros seculares, assim. Se a gente for tentar ler um Exatamente. livro em português, não é o mesmo A português que língua- a gente fala hoje. E a É. gente nem é capaz de nem conseguir entender muita Sim, coisa. a né? língua é dinâmica, ela tá mudando o tempo inteiro. Então, esse literalismo é um problema. Uhum. E essa guerra entre traduções também é um problema. Não estou dizendo que existem más traduções e traduções são melhores. Eu estou dizendo que quando alguém está dizendo essa tradução não é válida, não, cuidado, né? Porque se foi feito por uma equipe que usou todas as técnicas de tradução, não é porque não está nas palavras que você gostou de ter aprendido e que você tem vamos dizer assim, Apego. um apego por teologia, né? Aquele ponto que você diz assim, não, eu não abro mão porque o texto está dizendo exatamente o que eu penso. Então de repente você não pegou a ideia, você ficou com as palavras. Conveniente teologicamente falando, né? Exato. Esse é um problema, Esse é o né? apego das palavras. Não se apegar necessariamente a uma tradução, mas também lembrando o alerta de cuidar para, às vezes, com paráfrases. Tem pessoas que têm, às vezes, uma Bíblia que é uma paráfrase e acha que aquela ali é a tradução mais correta também. Mas Exato. isso é o assunto que a gente tratou no nosso episódio. Vão lá e escutem nosso Olha episódio. só, exatamente isso aí, pessoal. Terminou isso aqui. Se você não assistiu sobre tradução, vai lá naquele lá. E a última teoria é a teoria orgânica, que ele então diz que Deus não usou os autores de forma mecânica, mas que em alguns momentos ele disse diretamente o que deveria ser escrito. Em outros, o Espírito Santo inspirava o autor a escrever aquilo que Deus desejava. Nessa teoria aqui, o que está dizendo é, por exemplo, aquelas partes assim diz o Senhor, eles dizem que então naquela parte seria tipo um ditado. Certo. Deus disse, você deve escrever isso com essas palavras. Na verdade, os historiadores, não, perdão, os estudiosos, a academia acredita que esse estilo literário, digo assim, de expressão melhor, quando o profeta diz assim diz o Senhor, é como se, abre aspas, Deus quis dizer exatamente isso. Não significa que está usando... Não sou eu, Jeremias, falando, não sou eu. É Deus falando. É Deus falando. Por isso que Deus diz, é daquele que diz, assim diz o Senhor, quando o Senhor não falou nada. Exatamente. Sim, né? Então, não significa que seja palavra por palavra que Deus ditou ao profeta, mas que abriu aspas e ali tem todo um discurso, um oráculo que eles chamam, né? Um oráculo é isso. Porque Deus comunicava as profecias por visões, por sonhos, por arrebatamentos e por oráculos. Isso. Esses oráculos é isso. Deus me falou isso, então agora eu vou reproduzir. Não exatamente palavra por palavra, mas a ideia, mas a inspiração do Espírito me orienta. Não é ideia minha. Quem está querendo dizer isso é Deus. É isso que é. Assim diz o Senhor. Exatamente. Bom, então assim, desse jeito, eu acho que a gente já conseguiu. O que você entendeu, então? As palavras são sagradas ou a mensagem é sagrada? O que você entendeu, então, da tua pergunta? O que eu entendi é a mensagem é sagrada, né? O ponto mais importante é a mensagem, embora as palavras tenham, sim, o seu grau de importância, principalmente dependendo de alguns textos, para não gerar alguma dúvida, assim. Mas a mensagem é o centro de tudo, né? Exatamente. Aí, se ela tá na NVI, NVT, NAA, NTLH, isso não é o mais importante. Se a mensagem chegou até nós da forma certinha. Então, é isso, né? Então, ela é uma... Realmente, ela é 100% divina e ela é 100% humana, né? Isso. Eu acho legal a gente ler o texto lá de 2 Pedro 3, 15 e 16. Vamos lá, então. 2 Pedro 3. Eu tô aqui perdido aqui. Vamos lá. Isso. 2 Pedro 3,15 diz assim. NVI, tá, gente? Perdão, aqui eu tô no versículo 9, agora versículo 15. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu.
com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para sua própria destruição. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que Paulo escreve conforme a sabedoria que Deus dá para ele. Exato. E que às vezes a gente não tem a mesma sabedoria e não consegue entender. E as Pedro, palavras né? que ele usa para algumas pessoas são bem difíceis. Exato, é isso daí. Então, essa é a ideia da questão da inspiração, gente. Então, percebam, alguém pode dizer... mas isso é um argumento circular. A Bíblia falando a respeito de si própria como sagrada. Mas quem diria, então, de fora, que ela é sagrada? E é esse que é o mais interessante a respeito. E quando, por exemplo, nós lemos lá 1 Pedro, né? É 1 Pedro? Isso que nós lemos. Que nós lemos e de agora... Timóteo também, né? Então, quando a gente leu aqueles dois, de Timóteo especialmente, quando Paulo está toda a escritura é inspirada por Deus, ele estava falando naquele momento ali do Antigo Testamento. E Pedro também está se referindo ao Antigo Testamento, porque eles estão produzindo a nova leitura que vai ser considerada sagrada. Os nossos próximos episódios, gente, a gente vai justamente... Então, como é que as pessoas reconheceram que elas eram sagradas, essas mensagens, essas palavras, esses livros? Como que eles reconheceram? Foi um processo assim de que um monte de cara reunido e... Não, eu acho que Gênesis tem que entrar. Não, eu quero Esther também. Não, eu não acho que Esther tem que entrar. No outro diz, não, Esther tem que entrar sim. Então, ok, 3, então 2 acharam que tem que entrar, vai entrar. Vamos falar se foi Constantino que fez a Bíblia. Isso. Todos esses termos. Isso. Todas essas questões, né? Essas questões. Isso daí. Então, nos próximos episódios, a gente vai agora trazer esse assunto para vocês. Como se formou essa biblioteca, né? Sim, agora para concluir a ideia aqui, que a gente vamos fazer assim uma aplicação bem prática do que a gente estudou aqui hoje sobre essa questão da importância das escrituras, como elas são inspiradas e como elas são sagradas. Se a gente for falar de cristianismo hoje, a gente tem diferenças de linhas cristãs, como, por exemplo, a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela fala que as escrituras, ela fala que são inspiradas, ela fala que é sagrado, mas ela diz que ela não é suficiente. Então, quer dizer que eles têm que fazer um acréscimo ali através de concílios, através de decretos papais. Ou seja, se não tiver uma forcinha na leitura, exato, né? Na interpretação, essa inspiração ela não está plena. E então a gente tem uma diferença grande aqui para o meio evangélico, o protestante. Por quê? Porque o meio protestante vai dizer assim, não, a gente acredita que ela é um texto sagrado, completo, e ela não precisa desse apoio. Na verdade, não é a Bíblia que precisa da igreja para interpretá-la. É a igreja que precisa da Bíblia para viver a vida cristã. E é interessante porque aí se disser assim, não, mas é a igreja que confirma a autoridade da Bíblia. E quem confirma a autoridade da igreja? Pois é. A Bíblia. A Bíblia. Então, aí nós entramos num argumento circular pior ainda. Sim. Né? Então, isso tem que ficar muito claro. Nós cremos que as escrituras são inspiradas, como disse Pedro, como disse Paulo, e elas são suficientes. Já teve a revelação aqui o livro. O livro tem todas as bases para nossa crença. Isso aí. Entenderam então, pessoal, essa questão de como que foi essa dinâmica da atuação divina e humana na produção da Bíblia? Isso é tão importante, né? A pergunta que o Vini fez aqui no começo foi que acabou realmente dirigindo a nossa argumentação.
Então, Muito legal. foi muito joia mesmo. Sim. Muito joia. Obrigada, Vini, né, pelas tuas considerações, pelas coisas que às vezes a gente está tentando expressar e você vem. É contra-intuitivo. Então é isso. Exato. Resume a coisa de forma fácil, né? E é isso aí. Você não vai perder os próximos episódios, né? Claro que não. E não se esquece, irmão, de deixar a sua curtida, de deixar o seu comentário, de compartilhar isso com os seus amigos. Sabe por quê? Porque aí o YouTube vai entender que você gostou desse conteúdo, que esse conteúdo é relevante, porque mais pessoas estão assistindo, tá gerando engajamento, tá? Segue a gente também lá no nosso Instagram, @crescer e frutificar. Isso aí, foi muito bom ter vocês conosco. E também tem as plataformas de áudio, né? Não esquece também, né? Isso. Plataforma de vídeo e plataforma de áudio. Deezer, Spotify. E é legal no Spotify que vocês podem nos dar avaliação, tá? Até agora, por enquanto, nós estamos com a avaliação máxima lá de quem nos avaliou. Deixar seu comentário, deixar seu like, a gente lê. A gente não consegue responder comentário no Spotify, mas a gente consegue ler e curtir ali seu comentário também. E para nós, irmãos, né? Isso, puxa vida, é uma recompensa, porque às vezes a gente fica, eu espero que tenha alguém ouvindo, né? Mas tem, vamos lá. Então, vamos encerrar. Show de bola, pessoal. Muito obrigado, sempre muito precioso poder aprender mais sobre a Bíblia com vocês. Espero que o pessoal também, com certeza, vai ser muito produtivo, muito bom para todos que vão escutar. Isso aí. Vai. Valeu. Obrigada mais uma vez, Vini. Obrigada a vocês também por estarem conosco até aqui. Até mais. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.